Você está sendo atacado em silêncio. A verdade sobre a guerra espiritual que ninguém te contou. Você já sentiu que há algo errado, mesmo quando tudo parece estar no lugar? Já enfrentou angústias que surgem do nada, pensamentos negativos que tomam conta da sua mente, ou um peso no ambiente que não pode ser explicado? Pode não parecer, mas tudo isso são sinais de que você está no meio de uma batalha espiritual, uma guerra silenciosa, uma guerra invisível. Vivemos em um mundo físico, mas a realidade espiritual é mais presente do que imaginamos. E o maior erro das pessoas é ignorar essa dimensão invisível. Elas atribuem o cansaço ao corpo, a tristeza ao acaso e os bloqueios à má sorte. Mas a verdade é que estamos sob ataque constante. Não com armas de ferro, mas com pensamentos, emoções e influências sutis que nascem no invisível e afetam o visível. A Bíblia nos alerta. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Essa guerra não para. Ela acontece todos os dias. E o campo de batalha principal é a sua mente. Pensamentos destrutivos não surgem por acaso. Medos irracionais, inseguranças profundas, sensação de abandono ou de que Deus está distante, tudo isso pode ser resultado das sementes plantadas pelo inimigo em silêncio. Ele não grita, ele sussurra, ele não aparece, ele insinua, ele lança dúvidas, ele distorce verdades, ele sussurra: você está sozinho, você não tem valor, ninguém te entende. E aos poucos essas setas se tornam fortalezas mentais. Vivemos em um mundo natural, mas a realidade que nos cerca vai muito além do que os olhos podem ver. A maioria das pessoas caminha todos os dias alheia a essa verdade. Elas enfrentam dificuldades e chamam de azar, sentem o coração pesado e atribuem ao cansaço. São assoladas por pensamentos escuros e acham que faz parte da vida, mas há algo mais profundo, mais silencioso e muito mais perigoso acontecendo. Estamos em guerra. Não uma guerra com tanques, armas ou fronteiras visíveis, mas uma guerra travada no invisível. Uma guerra espiritual, real, constante. E o maior truque do inimigo é fazer com que você pense que ela não existe. Essa guerra não se vê com os olhos, mas se sente na alma. Não se ouve com os ouvidos, mas ecoa na mente. Não se luta com as mãos, mas com o espírito. O apóstolo Paulo escreveu com clareza em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a guerra invisível. Talvez você esteja enfrentando batalhas que não consegue explicar. Você acorda sem forças, sente uma tristeza sem motivo, percebe um ambiente pesado na sua casa, ou é atormentado por pensamentos negativos que surgem sem controle. Esses são sinais. São sementes plantadas por um inimigo que não descansa, não tem compaixão e deseja te ver longe de Deus. Essas sementes são pensamentos sutis, distorcidos, tóxicos. Elas nascem com frases silenciosas que surgem dentro de você como: eu não sou bom o suficiente, nada vai mudar, Deus me esqueceu, ninguém se importa, não vale mais a pena. Essas frases não são apenas pensamentos aleatórios, são setas, são ataques mentais cuidadosamente lançados para desestabilizar a sua fé, roubar a sua paz e destruir a sua identidade em Deus. Mas há esperança, há um abrigo, há um refúgio. O Salmo 91 nos oferece uma promessa firme e imutável. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa não é apenas uma bela poesia, é uma estratégia de sobrevivência espiritual. É uma revelação divina para quem vive no campo de batalha invisível. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é visitar Deus apenas nos momentos de desespero.
É viver uma vida de intimidade constante com Ele. É fazer da presença dele o seu lugar de descanso. É permitir que o Espírito Santo ocupe o centro da sua mente e coração. Quem habita, permanece. Quem habita, conhece. Quem habita, está protegido. Quando a guerra invisível se intensifica, o segredo não é lutar com as suas forças, é se esconder em Deus, porque é Ele quem luta por você. A palavra de Deus nos alerta sobre as setas que voam de dia e a peste que se propaga na escuridão. Essas setas são pensamentos plantados pelo inimigo com o objetivo de paralisar a sua caminhada. Já a peste representa ataques mais lentos, corrosivos, como sentimentos de culpa, ressentimento, rejeição, abandono. Essas setas e pragas espirituais não são combatidas com remédios nem com lógica. Elas são derrotadas com a verdade da palavra, com a oração, com a fé e com a permanência no esconderijo do Altíssimo. A mente é o campo de batalha e a verdade de Deus é a espada. O inimigo sabe que se ele dominar sua mente, ele paralisa sua fé. É por isso que tantas pessoas vivem hoje confusas, ansiosas, sem clareza espiritual. Elas estão vivendo sob o bombardeio de pensamentos que não vieram de Deus. Mas você pode mudar isso. Você pode decidir hoje purificar sua mente com a verdade. A Bíblia diz: levai cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você tem autoridade para rejeitar o pensamento que te diz que você não vale nada e substituí-lo por um versículo que afirma: fui criado à imagem e semelhança de Deus. Você não precisa aceitar tudo o que pensa, nem todo pensamento que entra na sua mente vem de você. Muitos são setas silenciosas, disparadas para te desviar da vontade de Deus. Mas agora que você sabe disso, pode reagir. A verdade de Deus é como um escudo que bloqueia essas setas. O Salmo 91 afirma: a sua verdade será o teu escudo e broquel. A verdade de Deus não apenas protege, ela restaura, limpa e transforma. Por isso, encha sua mente com as promessas. Declare a palavra, medite nela dia e noite, porque o que você repete, você crê. E o que você crê, molda o que você vive. O apóstolo Paulo também nos ensinou sobre a armadura espiritual. E nela está o escudo da fé. Esse escudo é ativo. Ele apaga os dardos inflamados do maligno. Note, ele não apenas bloqueia, ele apaga. Ele corta o ciclo, ele anula o efeito. Então, toda vez que uma seta chegar, seja ela um pensamento de medo, de abandono, de derrota, levante o escudo da fé. Reforce sua posição com a palavra. Responda com o que Deus diz a seu respeito. Você não é fraco. Você é fortalecido no Senhor. Você não está sozinho. O Senhor está contigo até o fim dos tempos. Você não foi esquecido. Você é amado eternamente. A guerra invisível já está vencida, mas você precisa permanecer posicionado. Você pode estar se perguntando: mas por que essa guerra espiritual é tão intensa em minha vida? Por que tudo parece tão difícil para mim? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Você carrega um propósito eterno, e tudo que carrega propósito se torna alvo. O inimigo não ataca terreno vazio. Ele ataca pessoas cheias de potencial, carregadas de destino, marcadas por Deus. Ele sabe que se você se levantar, se você descobrir quem é em Cristo, se você se mover em fé, ele perde. Por isso, ele tenta te manter distraído, ocupado demais para orar, cansado demais para buscar, confuso demais para enxergar a direção. E se ele não pode destruir, ele vai tentar desviar. Desviar o foco, desviar os sentimentos, desviar a atenção. E tudo começa com pequenas concessões. Um tempo de oração que você deixa para depois. Uma leitura bíblica que você adia. Uma mágoa que você não trata. Um pensamento que você não confronta.
E assim, dia após dia, vão se acumulando ladrões espirituais. O cansaço, a dúvida, a frieza, o orgulho, a autossuficiência. Mas hoje é dia de despertar. É dia de reconhecer o cenário invisível e se posicionar como guerreiro de oração, como atalaia da sua casa, como alguém que não vai se render aos sussurros do inimigo, mas que vai viver debaixo do abrigo do Altíssimo. Você não está lutando sozinho. Há promessas liberadas sobre a sua vida. Há livramentos que você nem viu acontecendo. Há orações antigas sendo respondidas agora mesmo. E talvez você nunca entenda o tamanho do livramento que recebeu, porque Deus, em sua misericórdia, livrou antes que o mal fosse percebido. O Salmo 91 é claro, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ou seja, enquanto você vive, Deus vigia. Enquanto você dorme, o céu se move. Enquanto você ora, Ele age. A guerra invisível não é vencida com força humana, mas com dependência total de Deus. É por isso que, em momentos de fraqueza, você deve correr para o esconderijo e não se afastar. Deus não exige perfeição, Ele deseja intimidade. Ele não te cobra religiosidade, Ele quer o seu coração. E quando você se entrega, quando reconhece sua limitação e diz, Senhor, sem ti eu não posso vencer, o céu responde. Ali, no lugar secreto, é onde a guerra vira. O lugar secreto não é um espaço físico, é um estado de espírito. É a consciência de que você não depende das circunstâncias para se manter firme. É onde o coração se aquieta e os ouvidos espirituais se abrem. No esconderijo do Altíssimo, você encontra aquilo que o mundo não pode oferecer. Paz em meio à tempestade, direção no meio do caos, esperança quando tudo parece perdido. É nesse lugar que as suas forças são renovadas, sua visão é restaurada e você se lembra de que não está lutando sozinho. Ali Deus fala, Deus ministra, Deus transforma e o inimigo sabe disso. Por isso, ele faz de tudo para te afastar desse esconderijo. Ele vai tentar te distrair com entretenimento vazio. Vai tentar te manter preso à rotina, sem tempo para a presença. Vai alimentar feridas antigas para roubar a sua adoração. Vai usar até mesmo a culpa como arma para te manter longe de Deus. Mas há uma verdade que você precisa guardar no mais profundo do seu ser. Deus não se afasta de quem erra. É o erro que tenta nos afastar de Deus. O Pai está sempre de braços abertos, sempre disposto a te acolher, restaurar e reerguer. Mesmo quando você tropeça, Ele não desiste de você. O inimigo acusa, mas Deus justifica. O inimigo aponta falhas, mas Deus revela o propósito. O inimigo tenta te prender ao passado, mas Deus te chama para o futuro. E é por isso que você precisa reagir, precisa levantar a cabeça, precisa tomar posição, precisa dizer, eu não vou mais viver como vítima. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou guerreiro em Cristo. Essas verdades precisam estar no seu coração, porque o mundo espiritual respeita autoridade. E a autoridade espiritual se manifesta quando você conhece a palavra e crê nela. A guerra é vencida na mente, mas também no espírito através da oração. Há dias em que as palavras somem. A dor é tão forte que a boca se cala. Mas saiba, um sussurro com fé move mais o céu do que um discurso sem fé. Deus ouve o gemido do seu coração. Ele entende até o silêncio da alma cansada. Uma simples oração pode desarmar ciladas, pode quebrar fortalezas, pode mover anjos, pode mudar destinos. Ore com sinceridade. Fale com Deus como quem fala com um pai amoroso. Você não precisa de eloquência, precisa de entrega. Diga, Senhor, eu não entendo o que estou vivendo, mas confio que Tu estás comigo. Espírito Santo, guarda minha mente. Jesus, cobre-me com Teu sangue. Eu preciso de Ti.
Essas frases são sementes lançadas no solo espiritual, e cada semente de fé produz colheitas de livramento, paz, direção e vitória. E ainda que você não veja resultados imediatos, não desista. A fé não é alimentada por sensações, ela é sustentada pela confiança. O que você sente pode mentir, mas o que Deus faz nunca falha. Lembre-se, a ausência de sensações não significa a ausência de Deus. Muitas vezes o céu está mais ativo quando o coração está mais silencioso. Você pode estar travando batalhas agora mesmo. Ninguém sabe, ninguém vê. Mas o céu está observando e há promessas sendo cumpridas em silêncio. Deus não trabalha com barulho, Ele age com precisão. Enquanto você ora, Ele move os céus. Enquanto você espera, Ele prepara livramentos. Enquanto você chora, Ele colhe cada lágrima como sementes de um futuro cheio de esperança. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso não é uma metáfora, é uma realidade espiritual que te cerca. Há um exército invisível ao seu redor. E se os seus olhos espirituais pudessem ver, você teria mais fé do que medo. A guerra invisível também é vencida com adoração. Sim, adorar é uma das armas mais poderosas que você pode usar. Quando você adora a Deus em meio ao caos, você está declarando que Ele ainda reina. Quando você louva mesmo sem entender, o céu se inclina para ouvir. Adoração não é apenas música, é rendição, é conexão, é guerra em forma de entrega. Quando você diz, tu és santo, mesmo com o coração despedaçado, o ambiente muda. Correntes são quebradas, presenças malignas recuam, e o Espírito Santo se manifesta com paz, direção e consolo. A adoração transforma o ambiente. O que estava escuro começa a se encher de luz. O que estava pesado se torna leve. O que estava confuso ganha clareza. Porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Por isso, em vez de reclamar, adore. Em vez de ceder ao medo, eleve a sua voz. Diga com fé, Senhor, Tu és digno. Ainda que tudo me falte, eu te adorarei. Porque Tu és o meu Deus, minha rocha, meu abrigo seguro. E assim, enquanto você adora, os céus batalham por você. Outra arma poderosa nesta guerra invisível é a declaração de fé. Não como um mantra vazio, mas como uma proclamação de verdades espirituais que ativam o poder de Deus sobre a sua vida. A Bíblia nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. O que você declara em fé tem poder para mudar ambientes, alinhar pensamentos e atrair a manifestação da presença de Deus. Por isso, mesmo que a sua alma esteja cansada, fale vida. Mesmo que o seu corpo esteja fraco, declare força. Mesmo que os seus olhos não enxerguem saída, profetize libertação. Diga agora, eu sou mais que vencedor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Minha mente está blindada pela verdade de Cristo. Essas palavras não são apenas frases, são como espadas espirituais sendo empunhadas contra o inimigo. E quanto mais você declara a verdade, mais o inimigo perde espaço. Porque a verdade liberta, a mentira aprisiona e a fé ativada pela palavra rompe cadeias. Deus quer te levantar. Ele quer que você entenda a dimensão da autoridade que tem em Cristo. Você não foi chamado para viver com medo. Foi chamado para andar em vitória. Mesmo que os ataques venham, mesmo que o ambiente pareça opressor, você não está sozinho. Existe um Deus que peleja por você. Existe um Salvador que venceu a morte. Existe um Espírito que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você pode estar no meio da guerra, mas está guardado. Pode estar enfrentando o deserto, mas há maná preparado para te sustentar. Pode estar cansado, mas há renovo vindo do alto. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o céu trabalha em silêncio.
É no silêncio que as sementes crescem. É na ausência de barulho que os milagres se formam. E é na fé que o impossível se manifesta. Lembre-se, Deus não escolhe os mais fortes. Ele fortalece os que escolhe, e Ele te escolheu. Não para viver dominado pela guerra invisível, mas para vencê-la em seu nome, para ser luz onde há escuridão, para ser voz onde há silêncio, para ser resposta onde há desespero. A sua história é maior do que esse momento. O que Deus tem para você vai além da dor que você está enfrentando agora. Ele transforma lágrimas em testemunho, feridas em ministério, quedas em impulso para voos mais altos. Essa guerra que você está vivendo pode ser, na verdade, o cenário do seu próximo milagre. Mas a boa notícia é, você não está indefeso. A palavra de Deus é um escudo. O Salmo 91 declara: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse não é um versículo bonito para decorar. É um decreto espiritual para viver. Um escudo ativado pela fé. Você pode estar passando por dias difíceis. Pode estar em silêncio enquanto batalha internamente. Mas Deus conhece o seu coração. Ele te vê. Ele te cobre com suas asas. Ele envia anjos para te guardar. A fé é mais do que uma crença. É uma arma. A Bíblia diz que devemos tomar o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, os ataques virão, mas não terão efeito. O segredo está na sua posição espiritual. Habitar no esconderijo do Altíssimo é diferente de apenas visitar. É viver uma vida escondida em Deus. É manter a mente cheia da verdade e o coração alinhado com a presença dEle. É combater mentira com palavra. É substituir dúvida por promessa. Quando o inimigo diz, você não é amado, você responde, sou obra-prima de Deus. Quando ele diz, você está sozinho, você declara, o Senhor está comigo todos os dias. Quando ele diz, esse é o fim, você afirma, Deus tem planos de paz para a minha vida. As armas espirituais não são visíveis, mas são poderosas. A oração, a adoração, a palavra, a fé, tudo isso muda o cenário invisível. Mesmo quando você não sente nada, Deus está agindo. Anjos estão se movendo. O inimigo está sendo derrotado em silêncio. E não se trata de sentir, trata-se de crer. Porque a ausência de sensações não significa a ausência de Deus. O Senhor trabalha no silêncio. Ele protege, Ele livra, Ele age, mesmo quando você não percebe. Quantas vezes você foi poupado e achou que era coincidência? Um atraso, um cancelamento, uma mudança de planos? Pode ter sido um livramento. Deus age nos bastidores da sua vida. Você é alvo do cuidado dele. Os olhos do Senhor estão sobre você. O anjo do Senhor acampa-se ao seu redor. A guerra invisível pode até parecer intensa, mas a vitória já foi decretada. Em Cristo, você é mais que vencedor. Agora é a hora de se posicionar. Ore, mesmo que seja com poucas palavras. Declare a verdade, mesmo que o sentimento diga o contrário. Adore, mesmo em meio às lágrimas. Porque a guerra invisível é vencida com armas espirituais. E quem permanece no esconderijo do Altíssimo não será atingido. Declare agora com fé, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Nenhuma seta me atingirá. Minha mente está protegida pela verdade de Deus. Sou guardado, sou amado, sou vencedor em Cristo. E se esta mensagem tocou você, escreva nos comentários. Eu estou de pé porque habito no esconderijo do Altíssimo. Sua palavra pode ser a força que alguém precisa para continuar. Compartilhe esta mensagem. Curta este vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal para continuar sendo fortalecido todos os dias. Você não está só. Você está guardado. A guerra invisível já foi vencida. A guerra invisível não é o fim da sua história. É o cenário onde a glória de Deus será revelada na sua vida. É no vale que você verá a mão do pastor.
É na tempestade que ele virá andando sobre as águas. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa crer que Deus está contigo. Talvez você esteja enfrentando um cenário de perdas, uma sequência de ataques, um período de seca espiritual. Mas saiba, o céu não te abandonou. Deus não perdeu o controle. Ele está permitindo que algumas coisas se quebrem para que você entenda que a sua base precisa ser Ele. Não as circunstâncias, não as pessoas, não os sentimentos, mas Ele e somente Ele. Porque quando tudo falha, Deus permanece. Quando todos saem, Ele fica. Quando o chão desaparece, Ele te sustenta. E se você estiver passando pela noite escura da alma, saiba, é na escuridão que a luz mais brilha. Você não foi criado para viver derrotado espiritualmente. A cruz não foi um gesto simbólico, foi uma conquista definitiva sobre todo o poder das trevas. Quando Jesus disse, está consumado, ele selou a sua vitória. A guerra invisível pode parecer intensa, mas você já tem a vitória em Cristo. Então, por que ainda sentimos tanto peso? Por que ainda parece que estamos perdendo? Porque o inimigo é insistente. Ele não pode desfazer a obra da cruz, mas tenta fazer você esquecer o que ela conquistou. Ele trabalha no território da dúvida, porque um cristão cheio de fé se torna imparável, mas um cristão dominado pelo medo se torna inofensivo. Por isso, ele vai tentar contaminar sua mente com pensamentos de derrota, rejeição, desânimo. Mas quando você lembra quem é em Deus, quando você se enche da palavra, quando você ora, quando adora mesmo com lágrimas nos olhos, o inferno treme. Você se torna uma ameaça quando decide viver não pelas circunstâncias, mas pela fé. E a fé não nega a realidade. Ela apenas afirma uma verdade superior. Deus está no controle e a última palavra é dele. A palavra é viva. Quando você a declara, você libera luz no ambiente. Você confronta a escuridão. Você reposiciona sua mente. Você ativa o mundo espiritual ao seu favor. Por isso, memorize versículos, declare promessas, guarde o que Deus diz. E quando vier o ataque, responda como Jesus respondeu no deserto: está escrito. Está escrito que você é amado. Está escrito que o Senhor é a sua força. Está escrito que nenhuma arma forjada prosperará. Está escrito que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Cada vez que você responde com a palavra, você finca uma bandeira no mundo espiritual. Você marca território. Você se posiciona. E Deus honra quem se posiciona com fé. Não se trata de nunca sentir medo. Se trata de não deixar que o medo governe suas decisões. Não se trata de nunca ser atingido. Se trata de não parar, mesmo ferido. Não se trata de ser forte o tempo todo. Se trata de, mesmo fraco, continuar crendo. Porque o justo vive pela fé. E a fé não depende do que você vê, mas do que você crê. E se você crê que Deus está contigo, então continue. Dê mais um passo, não importa quão pequeno pareça. Avançar em direção à presença de Deus é sempre um avanço contra as trevas. Você precisa entender algo fundamental. Você tem autoridade espiritual. Não importa o que disseram sobre você, não importa o seu passado, não importa o quanto você se sinta fraco. Quando você está em Cristo, você está debaixo de uma nova identidade. Você não é definido pelos seus erros. Você é definido pelo sangue que foi derramado por você. E esse sangue grita nos céus a seu favor. Ele tem voz, ele tem peso, ele tem poder. O inferno inteiro sabe quem você é quando você se posiciona. Mas quando você não sabe quem é, vive como alguém vulnerável, confuso, perdido. E é por isso que o inimigo quer que você continue acreditando nas mentiras. Você é pequeno demais. Você não vai conseguir. Deus está decepcionado com você. Seu tempo passou. Essa promessa não é mais para você. Essas frases não vêm de Deus.
Porque o nosso Pai não acusa, não humilha, não condena, Ele corrige com amor, Ele direciona com sabedoria, Ele transforma com paciência. E Ele está aqui agora, usando essa mensagem para te lembrar de algo. Você é guerreiro, você é filha, você é filho, você foi separado, você tem promessa. O mundo espiritual se move com base em fé e verdade. E quando você mistura esses dois elementos, fé no coração e palavra nos lábios, você passa a se mover com autoridade, mesmo nos dias em que está chorando. E o céu honra esse tipo de fé. É por isso que, mesmo cansado, você deve declarar: Senhor, eu continuo. Senhor, eu ainda creio. Senhor, me sustenta. Essas palavras não são frágeis, elas são poderosas, porque vêm de um coração que não desistiu. Chegou o momento de se levantar espiritualmente. Não importa quão longa tenha sido a batalha, não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que Deus ainda está aqui, e Ele está dizendo: levanta-te, porque ainda não acabou. Eu ainda tenho planos com você, e a guerra que você está enfrentando agora será o testemunho que fortalecerá outros amanhã. Você pode até estar cansado, mas você está vivo, e quem está vivo pode lutar, e quem luta com Deus nunca perde. Agora, respire fundo. Coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo. Oração de fortalecimento espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti. Reconheço que estou em meio a uma guerra que não vejo com os olhos, mas sinto na alma. Hoje eu escolho não lutar sozinho. Eu me escondo em Ti, no Teu abrigo, no Teu esconderijo. Eu renuncio a toda mentira do inimigo. Rejeito todo pensamento de derrota, de culpa, de rejeição, de abandono, e declaro que minha mente pertence a Cristo. Senhor, envia os Teus anjos ao meu redor. Purifica meu ambiente, minha casa, minha família. Me revista com a Tua armadura. Me blinda com a Tua verdade. Me sustenta com a Tua presença. Mesmo sem sentir, eu creio. Mesmo chorando, eu confio. Mesmo no vale, eu Te adorarei. E declaro com toda fé: nenhuma seta do inimigo me atingirá. Minha mente está guardada em Deus. E a guerra invisível já está vencida, em nome de Jesus. Amém. Agora declare em voz alta com autoridade: eu habito no esconderijo do Altíssimo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Minha mente está protegida pela verdade. Sou amado, escolhido e guardado por Deus. Jesus venceu por mim e eu venço nele. A guerra invisível já terminou. A vitória é minha em Cristo. Escreva nos comentários agora: eu estou de pé porque habito no esconderijo do Altíssimo. Essa frase é mais do que um comentário. É uma declaração de fé pública. Ela pode ser a palavra que vai curar, restaurar ou despertar alguém que está lendo agora. Você foi chamado para ser luz. Compartilhe esta mensagem com quem você ama. Curta este vídeo para que mais vidas recebam essa palavra. Inscreva-se no canal para receber força, direção e fé todos os dias. Deus te guarda. O inimigo pode tentar, mas não vai vencer. Porque quem está escondido em Deus está cercado de vitória. A guerra invisível não define você. Ela apenas revela que o céu te escolheu. Você é mais que vencedor. A sua vitória já começou.